Bora, 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 cuida. Chama, meu povo lindo e maravilhoso, perfeito e belo, da Cleaver Met. Cleaver Met. Meu amigo Max Breno, aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço. Pessoal aí que sempre está me auxiliando também da secretaria. Não sei se eu posso me referir dessa maneira como secretaria. É mais um anjo entre nós, é um pessoal que realmente faz acontecer. Doutora Jéssica, aquele abraço também, aquele abraço. E com vocês, Caio Moura na voz. Língua portuguesa textual. Agora, neste exato momento, com o nosso último momento, nossa última aula, nosso último encontro, nossa última gravação. Porém, eu fiz o pedido de um momento ao vivo, viu? Eu pedi a toda a parte superior da Clifford Med um momento ao vivo para resolução de questões que eu acho que vai acontecer um pouco mais próximo aí da prova de vocês. Belezinha? Na paz? Suave? O que é que acontece? Para o nosso último conteúdo, para a nossa... Vou até me ajeitar aqui para ficar bem bonitão para vocês. Bonitão não porque não sou, mas quem sabe um pouquinho mais olhável. Para o nosso último conteúdo, eu escolhi justamente crase, emprego do acento grave, que mexe com tanto concurseiro, com tanta concurseira, e faz muita gente passar mal. Começar aqui a apresentação completa para vocês. Pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas perfeitas, pessoas únicas. É o seguinte, na minha humilde visão, na minha humilde opinião, sinceramente, o grande problema que eu vejo, a grande situação que eu vejo, é que, às vezes, vocês são os culpados de alguns vacilos que ocorrem na prova com relação ao assunto, com relação ao conteúdo crase. Às vezes, vocês querem simplificar por demais. Às vezes, vocês querem o básico do básico por demais. E aí, jogam nos professores, nos mentores, como assim vocês queiram chamar, a obrigação de só fazer o básico, o tranquilo, aquilo que não vai, vamos dizer assim, doer tanto. E eu estou conversando aqui num pé de maturidade, pelo amor de Deus, visando a responsabilidade, ok? Então, qual é a minha dica para o concurseiro? Para a concurseira? Um pouquinho mais de estudo raiz, pelo amor de Deus. Um pouquinho mais de sangue no olho. Um pouquinho mais de audácia, de proatividade, de resiliência, de entrega, de foco, de perseverança. Porque só macete, só o básico, isso daí não vai garantir uma aprovação, uma nomeação, e não vai garantir que você tome posse do cargo. Então, por favor, um pouquinho mais de sangue no olho, principalmente em se tratando de crase. Não queiram, não exijam somente o básico. Para quem quer o básico no estudo, surgirão apenas o quê? Resultados básicos. Então, eu imploro a vocês, nós vamos agora ver crase de uma maneira bem diferente, de uma maneira bem aprofundada, de uma maneira extremamente raiz. Então, menos reclamação e mais mente aberta. Fechado? Combinado? Suave? Podemos iniciar oficialmente o nosso estudo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem de maneira bem organizada. Crase, se você olhar no grego, crasis, significa união.
significa fusão, significa junção. E aí você vai promover a união, junção de elementos idênticos, de elementos iguais. Basicamente é o que na nossa língua portuguesa? A mais A. Simples assim. Isso é crase. Oriundo do grego, crasis, que significa união, junção de elementos idênticos. E na nossa língua portuguesa, como é que isso é muito bem representado? A junção perfeitíssima, pleníssima de A mais A. O que é que nós temos aí? Geralmente esse primeiro A é uma preposição oriunda de uma regência, seja ela verbal ou nominal. Fechado? Então, basicamente é isso. Nós temos uma regência de verbo, regência de nome, aí algum verbo, algum nome, vai basicamente exigir o emprego da preposição a. Logo à frente, geralmente surge um substantivo. E aí será um substantivo feminino, podendo fazer pensar na existência de um artigo a. Então, a mais a, preposição a, mais artigo a, beleza. O que é que acontece? Se vocês se limitarem a somente isso, se vocês limitarem o estudo de vocês somente a decorar que tudo é a mais a, tudo é preposição mais artigo, aí as coisas não vão para frente, sério mesmo. Não vão. Poxa, irmão. Eu preciso que vocês comecem do básico, mas se preparem para os níveis mais aprofundados. Eu preciso que vocês comecem do básico, mas estejam também receptivos a ideias bem mais aprofundadas. Bora começar do básico, então? Falando sobre regência. Juntar aí, quem sabe, uma preposição a com um artigo a, tendo em vista que essa preposição vem de um verbo ou de um nome. Por isso que existe regência verbal e regência nominal. Simples assim. Exemplo que eu coloquei para vocês. Eu irei. Irei, claro, óbvio. Verbo ir. O verbo ir, via de regra, se vocês observarem com calma, no estudo de regência, ele é um verbo intransitivo. Verbo ir, basicamente, verbo intransitivo. E na determinação da regência, é uma regência bem fixa. É um verbo que ama, gosta muito de estar associado à preposição a. No dia a dia, bem dia a dia mesmo, a gente coloca sempre a preposição em, na verdade. Irei na sala, irei na praça, irei no shopping, irei no evento. Mas vocês precisam saber que a regência correta, a regência adequada do verbo ir, intransitivo, é uma regência associada à preposição a. Então, no exemplo que está aí na frente de vocês agora, neste exato momento, eu irei a algum lugar. Concordam comigo? Logo à frente aparece o substantivo praça. Praça de eventos, mas o substantivo nuclear é a palavra praça. Esse substantivo basicamente é feminino. Então, nos faz pensar que admite a presença de um artigo a. Aí ficaria justamente o quê? A mais a. Preposição a, artigo a. Isso é crase. Junção, união de elementos idênticos. O que é que a gente vai fazer na língua portuguesa? É marcar com acento grave, que é justamente o agudo é o contrário, vamos falar assim. Existe até um debate se é acento, se é um fenômeno fonológico, e bababá, e bebebé, isso, aquilo, outro, mas não vamos nos ater a isso. Vamos continuar chamando aqui de acento grave,
sem nenhum problema. Beleza? Suave? Eu quero que você pense no seguinte exemplo. Cheguei à cidade. Cheguei à cidade. Cheguei. Verbo chegar, via de regra, verbo intransitivo. E pela sua regência, pelo seu estudo, ele também é demarcado pela preposição a. No dia a dia, é muito comum que as pessoas falem: cheguei na escola, cheguei na praça, cheguei na praia, cheguei no evento. Mas, pelo amor de Deus, o verbo chegar intransitivo, ele é construído a partir da preposição a. Combinado? O que é que acontece? Se eu disser assim, cheguei à cidade, cidade é substantivo feminino. Isso determina justamente o quê? A mais A. Cheguei a algum lugar, a cidade. Isso é crase. Junção de elementos idênticos. E aí você vai demarcar com acento grave. Combinado? Então, crase é a junção dos elementos idênticos. Basicamente, A mais A, isso é crase. E acento grave é o que vai demarcar isso. Sendo que nem tudo na vida você vai ficar olhando para um verbo e dizer ele gosta da preposição A mais A. Nem tudo é olhar um nome e dizer, viajei rumo à praia, rumo a algum lugar. A praia, A mais A. Nem tudo é olhar um nome e dizer, ele gosta da preposição A mais A, acento grave A. Existem casos mais específicos, existem situações mais específicas, existem casos especiais, e é o que nós vamos observar agora. E a partir daí a gente vai dividir ainda casos obrigatórios, casos em que o acento grave é proibido e casos opcionais. E vocês vão perceber que no material eu deixei tudo em branco para vocês completarem comigo. Eu vou ditando aqui e vocês vão completar. Beleza? Então, casos especiais, vamos dividir em 3 partes: obrigatórios, proibidos e opcionais. Bora lá começar com os casos obrigatórios em que vocês sempre vão colocar o acento grave. Vocês vão perceber que no caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, sempre há a palavra locução. Eita, eu não sei o que é locução, esqueci o que é locução, meu Deus, não lembro o que é locução. Anote aí agora. Anote agora mesmo. Locução é expressão formada por mais de uma palavra. Expressão formada por mais de uma palavra. Expressão formada por mais de uma palavra. Cara, eu não sei o que é uma locução adjetiva. É uma expressão formada por mais de uma palavra que vai caracterizar. Locução adjetiva, expressão formada por mais de uma palavra que vai caracterizar. Caracterizar. E no meio de tudo isso tem que ter um núcleo feminino. Cara, eu quero logo um exemplo. Por exemplo, o policial apaisana. O policial apaisana. Apaisana. Apaisana, mais de uma palavra formando uma expressão. Locução. E apaisana caracteriza policial. Locução adjetiva. E paisana é uma palavra feminina. Então, a paisana receberá o acento grave. Barco à vela. Barco à vela. Barco à vela. A vela, mais de uma palavra formando uma expressão. Locução. Vela, palavra feminina. A vela caracteriza barco. Então, é uma locução adjetiva de núcleo feminino. A vela vai receber acento grave. Já são 2 exemplos. Não citei nenhum, citei logo 2. Todas as locuções adjetivas de núcleo feminino recebem acento grave. 2 exemplos. A paisana, a vela. Locução prepositiva. Vai começar com um A, uma palavra feminina no meio, e depois vai aparecer a preposição de e suas variações.
preposição de e suas variações. Vai começar com o a, no meio, uma palavra feminina, e vai finalizar com a preposição de e suas variações. Vamos lá? À espera de. Aquele filme, A Espera de um Milagre. À espera de. À procura da felicidade. Beleza? À procura de. Deixe-me ver mais. A maneira de. A moda de. A custa de. Então, percebam, sempre começa com um A, vem uma palavra feminina no meio e depois a preposição de. A maneira de, beleza? A moda de, a custa de, a espera de, a procura de. Todas as locuções prepositivas femininas são basicamente demarcadas pelo acento grave. Locuções adverbiais precisam passar algum sentido e sempre envolvendo uma palavra feminina. Fechado? Estudo à noite. Locução adverbial de tempo. Estudo à tarde. Locução adverbial de tempo. Sacou a jogada? Eu estudo à noite, com acento grave. Locução adverbial de tempo. E noite é uma palavra feminina. Eu estudo à tarde, no período da tarde, não é? Então, à tarde, locução adverbial feminina de tempo. Vão receber acento grave. Simples. E locução conjuntiva são aquelas duas que eu já mencionei a vocês na aula 5. A medida que e a proporção que. A medida que, a proporção que, a medida que e a proporção que são locuções conjuntivas femininas que sempre, sempre, sempre receberão acento grave. Beleza? Então, locução, expressão formada por mais de uma palavra. Adjetiva, característica. Prepositiva, já determinou a estrutura. A palavra feminina de. Locução adverbial tem que passar um sentido, basicamente. E conjuntiva funciona como conjunção. E já mencionei os exemplos. Adjetiva, a paisana, a vela. Prepositiva feminina, basicamente, a procura de, a espera de. Locução adverbial feminina, à noite, à tarde, sempre com acento grave, pelo amor de Deus, o que nós estamos a falar aqui. Locução conjuntiva só são duas, a medida que e a proporção que. Combinado, concluíram, anotaram todos os exemplos, e eu ainda repeti, viu? Eu ainda repeti, não venha dizer que eu não repeti, não, que eu ainda repeti. Nesses casos, sempre haverá emprego de acento grave. Combinado? Fechado? De boa? Suave? Na paz? Locução adjetiva feminina. A paisana. Locução prepositiva feminina. A espera de. Locução adverbial feminina. À noite. Claro, com acento grave. Pelo amor de Deus, hein? Locução conjuntiva só existem duas. A medida que e a proporção que. Claro, com acento grave. Vamos partir para os casos em que você não vai colocar acento grave? Não é possível. Fechado? Show? Suave? Antes de verbo é impossível. Não há como colocar. Comecei a estudar ontem. Comecei a estudar ontem. Não há como colocar acento grave aí. Comecei a estudar ontem. Impossível total. Não é possível, não há como se fazer isso. Se a preposição estiver no singular, antes de palavra no plural, por exemplo, entreguei o gabarito a todas as pessoas. Entreguei o gabarito a todas as pessoas. A todas as pessoas. A preposição a está no singular, antes de palavra no plural. Como diz meu grande amigo Pablo Jamilk, acento grave nem a pau. Belezinha? Excelentíssimo professor de língua portuguesa lá da nossa região sul do país. Amicíssimo meu, pessoa de bom coração por demais, Pablo Jamil. Então ele costuma dizer, antes de verbo, fique esperto. Preposição a no singular, antes de palavra no plural, acento grave nem a pau. Beleza? Então, exemplo que eu citei para verbo, comecei a estudar ontem, sem acento grave.
Se for preposição a no singular antes de palavra no plural, entreguei o gabarito a todas as pessoas, sem acento grave. Só um cuidado agora. Só um cuidado agora. Antes de substantivo masculino. Olha que situação pode acontecer. Vamos lá. Ele andava a cavalo. A cavalo. Ele andava a cavalo. Ele andava a cavalo. Com certeza, sem acento grave, né? Ah, é porque cavalo, palavra masculina. Ok. Agora, se eu disser assim, ele cantava a Roberto Carlos. Será que é possível empregar o acento grave aí? Ele cantava a Roberto Carlos. É possível. Porque ele cantava a maneira de Roberto Carlos. Ele cantava a moda de Roberto Carlos. Nesse caso específico, é possível o emprego do acento grave, mesmo numa palavra que é determinada como masculina. Ele jogava a Neymar, a maneira de Neymar, a moda de Neymar. Mas no exemplo, ele andava a cavalo, por favor, sem acento grave. Entre palavras repetidas, formando uma locução adverbial. Se eu disser assim para vocês, dia a dia, cara a cara, frente a frente, sem acento grave. Dia a dia, marcando uma locução adverbial de ordem temporal, querendo ou não, não é? Então, entre palavras repetidas, nada de acento grave. Mas numa situação como esta aqui, é preciso declarar guerra à guerra. É preciso declarar guerra à guerra. Você já pode inserir. Porque não tem função adverbial. É separando o objeto direto do objeto indireto. É preciso declarar guerra a quem? A guerra. Então, cuidado para não confundir. Dia a dia, preencham aí, por favor, dia a dia, sem acento grave, porque é uma locução adverbial. Show! Não pode. Agora, é preciso declarar guerra a guerra? É possível, porque está separando, diferenciando o objeto direto de indireto. Combinado? Então, antes de verbo, comecei a estudar ontem, sem acento grave. Preposição a no singular antes de palavra no plural. Entreguei o gabarito a todas as pessoas, sem acento grave. Antes de substantivo masculino, andei a cavalo. Entre palavras repetidas, dia a dia. Fechado? Vamos dar sequência? Vão aí completando tudo, pelo amor de Deus. Antes de diversos topônimos, nomes indicativos de lugar, nomes indicativos basicamente de cidade, por exemplo. Lugar. Irei à Fortaleza. Irei à Fortaleza. Sem acento grave. A gente fazia até aquele macete. Fui e voltei de. Crase para quê? Fui e voltei da. Crase a. Lembram-se disso? Então, fui à Bahia. Voltei da Bahia. Já é possível o emprego do acento grave. Irei à Fortaleza. Voltarei de Fortaleza. Sem acento grave. Então, antes de diversos topônimos, irei à Fortaleza, sem acento grave. Agora, se você colocar um especificativo, um determinante, já muda tudo. Irei à Fortaleza das Belas Praias. Irei à Fortaleza das Belas Praias. Já é possível o emprego do acento grave. Irei à Fortaleza, sem acento grave. Irei à Fortaleza das Belas Praias, com acento grave aí. Esse caso 6 e este caso 7 eu acho demais. Eu acho o ó do Borogodó, o auge do auge da maldade. Porque casa é palavra feminina. Terra também é palavra feminina. Olha a situação. Antes da palavra casa, no sentido básico de lá, desacompanhado de modificador. Mãe, cheguei a casa. Cheguei a casa. Cheguei a casa. Nada feito. Ah, mas é A mais A. Não pode. Agora, se você especificar, indicar um modificador, um determinante, aí rola. Mãe, cheguei à casa da Paulinha. Cheguei à casa da Paulinha.
casa da Paulinha, já pode. Olha que viagem, pelo amor de Deus. Então, mãe, já cheguei à casa. Nada feito. Mãe, já cheguei à casa da Paulinha, pode. Olha o caso 7, por exemplo. Terra no sentido oposto ao de bordo, também desacompanhado de modificador. Os marinheiros chegaram à terra. Os marinheiros chegaram à terra. Os marinheiros, vão completando aí. Os marinheiros chegaram à terra. Nada feito, porque é terra-chão. Terra, basicamente, chão. Agora, por exemplo, irei à terra santa. Irei à terra prometida. Pode. Totalmente pode. Sem nenhum problema. Olhe a vibe como é diferente aí. Os marinheiros chegaram à terra. Não pode só porque é terra-chão. Agora, se você especificar, determinar, terra santa, irei à terra santa, irei à terra prometida, aí pode. Agora, é claro, vocês sempre pensando nessa situação que eu estou a apresentar, de A mais A, pelo amor de Deus. Ó. Irei à terra santa, A mais A. Entenderam bem? E pode ser até terra no sentido de planeta, que também exige emprego de acento grave, viu? Os astronautas chegaram à Terra, T bem maiúsculo. Aí você já pode empregar o acento grave. Os astronautas chegaram à Terra, o T bem maiúsculo, Terra, planeta, pode ser também. Então, terra-chão, nada feito. Se for terra, planeta, ok, de acordo com a regência. Se for terra com determinante, ok, de acordo com a regência. Mas daqui a pouco eu vou repetir os exemplos. E aí o caso 8, bem tradicional, antes de pronome, acento grave passa longe. Antes de pronome, acento grave passa longe. Fechou? A questão a que fiz referência precisa ser anulada. Anote aí. A questão a que fiz referência precisa ser anulada. Anote aí, por favor. A questão a que fiz referência precisa ser anulada. Essa preposição a está antes do pronome relativo que não pode receber acento grave. Preposição a antes do pronome relativo que não pode receber acento grave. Então, antes de diversos topônimos, irei à Fortaleza. Nada feito. É até aquele macete. Fui, voltei de, acento grave para quê? Então, fui à Fortaleza. Irei à Fortaleza sem acento grave. Fui à Fortaleza das Belas Praias. Pacificou, determinou com acento grave. Mãe, cheguei à casa. Sem acento grave. Mãe, cheguei à casa da Paulinha. Com acento grave. 7. Os marinheiros chegaram à terra. Sem acento grave. Irei à terra santa. Especificou. Com acento grave. Os astronautas chegaram à terra, planeta. Com acento grave. E antes de pronome, acento grave passa longe, basicamente. A questão a que fiz referência será anulada. A que não é possível. Mas, por exemplo, fiz referência àquela mulher. Fiz referência àquela mulher. Fiz referência àquela mulher, ou aquela já vai receber acento grave. Olha que coisa interessante aí. Vão anotando e qualquer dúvida, só falar comigo. E vamos agora para os empregos opcionais facultativos. Antes de pronome possessivo adjetivo. O possessivo que está colado com o substantivo, beleza? Desobedecerei à sua regra. Anote aí. Desobedecerei à sua regra. Terceira vez. Desobedecerei à sua regra. Com certeza é opcional facultativo aí. A sua regra, sua, é um pronome possessivo adjetivo coladinho com o substantivo regra. Então, anota. Desobedecerei a algo. A que? A sua regra, com certeza, caso facultativo, porque está antes de um pronome possessivo adjetivo. Antes de nome próprio de pessoa, desde que próxima, do mesmo ciclo social, realmente íntimo. Nome próprio feminino. Nome próprio feminino,
desde que seja uma pessoa próxima, de círculo social próximo, realmente íntima. Então, antes de nome próprio, feminino, tem que seguir toda essa sequência de ideias. Só um exemplo. Obedeço a Naldaci. Obedeço a alguém. A Naldaci. Naldaci é minha mãe. É uma pessoa próxima. No meu mesmo círculo social, é uma pessoa realmente íntima. Então, obedeço a Naldaci é uma situação facultativa. Porque o artigo aí que você vai colocar é facultativo antes de Naldaci. Então fica obedeço a alguém. Naldaci ou a Naldaci. Compreenderam? Então, obedeço a Naldaci. Naldaci é minha mãe, pessoa do meu círculo social, realmente ímpar de minha parte. Então, obedeço a Naldaci é totalmente facultativo, opcional. Fechado? Desobedeci a alguém. Desobedeci a quem? A Adriana, por exemplo, minha mulher. Desobedeci a Adriana, opcional, facultativo também. E na locução até a, determinando, querendo ou não, uma situação de limite espacial. Irei até a praia. Irei até a praia. Irei até a praia. É um limite espacial. Irei até a praia. Nesse A, o acento grave será, com certeza, opcional. Irei até a praia. Um limitezinho de espaço, né? Irei até a praia, esse A, com acento grave facultativo. Então, caso 1, antes de pronome possessivo adjetivo, desobedecerei a sua regra. Desobedecerei a sua regra, acento grave opcional. Antes nome próprio feminino de pessoa próxima. Obedeço, no caso da minha mãe, obedeço a Naldaci. Obedeço a Naldaci, acento grave facultativo opcional. Na locução até a, marcando esse limite espacial. Irei até a praia, até a praia, até a praia, com certeza também acento grave opcional. Belezinha, galera? Espero que tenham anotado todos os exemplos. Beleza? Show. É uma grande honra finalizar esse módulo aqui com vocês. É uma grande honra finalizar esse trabalho aqui junto de vocês. Foi um convite que veio para mim com muita glória de Jesus Cristo, porque Max Brandon é uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. Trabalhamos muito tempo juntos aqui em Mossoró. Depois ele foi para a sua carreira de realmente médico. Hoje, o processo dele do SAVEM é sucesso em escala nacional, é uma pessoa referência no processo da anestesia. Ele me fez esse convite, estamos fortalecendo mais uma vez os nossos laços. Isso, para mim, é motivo de glória, de paz, de prosperidade. Amém, amém, amém. Que vocês tenham gostado das aulas, que vocês tenham curtido o que aconteceu entre nós aqui, nesses 6 momentos, nessas 6 aulas, nesses 6 encontros, que vocês revisem muito bem o material, que vocês resolvam as questões e qualquer coisa, como vocês sabem, é só me procurar, @Prof. Caio Moura Oficial, no Instagram, e se for para mandar um e-mail, profcaiomoura, @hotmail.com. Ainda sou bem antigo, uso Hotmail ainda. profcaiomoura, @hotmail.com. Então é isso, galera. Desejo uma ótima situação de estudo, que vocês perseverem, que vocês lutem, vocês fiquem firmes, muita resiliência, porque quem luta, vence. E vocês estão a lutar, vocês vão vencer com a glória de Jesus Cristo. Beleza? Beijinho, beijinho. E até a próxima. Aula ao vivo, se Deus quiser, vai rolar. Próximo da prova, para a gente arrasar tudo, detonar tudo também. Valeu, valeu. Fui.